cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 2, onde nós vamos tratar a lição com tema Uma Salvação Grandiosa. O nosso textuário está em Hebreus 2 e 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A verdade prática. A salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo de 1 ao 18. Hoje, a nossa lição traz 3 tópicos. Primeiro, uma salvação grandiosa. Segundo, uma salvação necessária. Terceiro, uma salvação eficaz. O nosso estudo da nossa escola bíblica dominical está com base no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo de 1 ao 18. Na lição passada nós estudamos sobre a lição de número 1, onde nós tratamos sobre a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo, onde nós estudamos capítulo 1 do livro de Hebreus. Hoje é uma continuação, conforme diz o autor de Hebreus, capítulo 2, verso 1, portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que jamais temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelas que a ouviram. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então, nosso comentário dos 4 primeiros versículos do capítulo 2 de Hebreus. Hoje, nosso aprofundamento bíblico é mostrar, depois de Hebreus 1, onde Jesus foi apresentado ao Pai, reconhecido pelos anjos, de acordo com o testemunho dado, que o Filho é superior, porque é Deus, é Senhor, é eterno, é soberano, é Rei dos reis. E nós vemos no capítulo 2, o autor vai começar a mostrar uma salvação grandiosa. E essa salvação só pode ser anunciada por causa de Jesus. Porque a última revelação, conforme Hebreus 1:1, é o Filho. E esse Filho trouxe a salvação. Por que a salvação é grandiosa? Primeiro, porque precisou de um corpo, e esse corpo trouxe o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que a salvação é grandiosa, porque ela atingiu o ápice. No Antigo Testamento se derramava sangue de animais porque não tinha ainda um homem com corpo sem pecado. Por isso que era apresentado na antiga aliança, Antigo Testamento, sangue de animais. Porém, os sangues cobriam no Antigo Testamento. Mas, por que o sangue cobriu? Era uma espécie de aplacar o juízo até a espera de um verdadeiro e definitivo sangue. Porque é o preço da negociação para o resgate das almas dos homens. Porque aqui os animais, eles não
na lei divina, eles não trazem exatamente salvação. Porque é impossível que o sangue de todos os animais salvem os homens. Se o pecado entrou por um homem e não por um animal, é claro, então não pode um animal salvar alguém. Então era um tipo, esse sangue, do verdadeiro sangue que viria lá na frente. A este sim, esse tirava o pecado do homem. Então o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre a salvação grandiosa. Por quê? Porque precisou de um homem. E este homem aqui, ele vai ser o nosso sumo sacerdote. Então a nossa aula começa agora mostrando que a divindade precisava de um homem. Então, a divindade, que é conhecido na antiguidade como ancião de dias, verbo e santo. Os três disseram, combinaram entre si: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então, um disse: eu, envia-me a mim. Então, esse veio à terra dos homens. Então, nós temos as regiões celestes, onde fica os anjos caídos, certo? E as regiões celestiais, aonde está Deus. Então eu tenho céu, céus e tenho céu. Por quê? Porque é o céu dos homens, atmosférico. O céu dos anjos caídos, regiões celestes. E o céu de Deus. Então, céu dos céus. Certo? Então foi preciso Jesus vir da divindade para a terra, para o mundo dos homens. Veja, meus irmãos. Os anjos de Deus, conforme diz o autor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue. Então os anjos não participaram da carne e do sangue. Por quê? Porque está escrito no versículo de número 16 da nossa leitura bíblica em classe. Porque na verdade ele não tomou os anjos de Deus. Ele não tomou os anjos. Versículo 16. Mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, dentre os homens, que veio de Adão, certo? Passando por Abraão, vindo por Davi, e veio exatamente Jesus. Aí nós temos o seguinte. Ó, o escritor aos Hebreus, ele vai tratar o capítulo 2 de Hebreus, certo? Ele vai mostrar que era necessário um homem, certo? Por isso que na nossa leitura bíblica em classe vai dizer o seguinte, verso 6. Mas em certo lugar testificou, dizendo: quem é o homem para que te lembres? Ou o filho do homem para que o visite? Então, ele faz uma ressalta mostrando quem é o homem. Por quê? Porque no final, o escritor aos Hebreus, ele vai tratar, versículo 17, de um sacerdote. Ou seja, a divindade, Deus,
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nunca foi sacerdote. Precisava de um corpo, por isso que é preciso do homem, para que esse homem viesse provar a morte. Por que a morte? Porque só poderia dar a nossa recompensa, a nossa herança, com a morte do sumo sacerdote. Então, só é validado o concerto, só tem validade o testemunho, só tem validade a aliança com a morte do testador. Então, era necessário a morte de Jesus na cruz para que nós fôssemos herdeiros. Herdeiros. Sem a morte de Jesus não havia herdeiros. Então ele nos deixou legitimamente a sua herança. Por isso que nós somos co-herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Aí nós temos o seguinte: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então Deus precisava vir à terra para se tornar homem e, como homem, provar as nossas aflições, as doenças, né? No seu corpo. Ele levou sobre si, exatamente, ele levou sobre si as nossas dores, conforme diz o profeta Isaías. Aí nós vemos o seguinte, irmãos, que nós não temos um sacerdote senão humano. Por quê? Porque anjos não morrem. Anjos não morrem. São imortais. Por isso que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da sua morte. Então, o homem é mortal. Por isso que a diferença de um anjo para um homem é a morte. Os anjos não morrem, os homens morrem na carne. Então, como o pecado entrou no mundo dos homens, era necessário um homem vir para solucionar o problema. Porque na lei, se um pecado entrou pelo homem, então a salvação devia vir por um homem. Isso era a justiça da lei. Ao que nós vemos o seguinte, amados. Precisava da encarnação. Encarnação. Porque a encarnação de Cristo levava a cruz. E a ressurreição de Jesus levava a sua glorificação ao trono. Certo? Então, a encarnação do Verbo feito homem levou a cruz. Mas na sua ressurreição levou ao trono. Foi glorificado. Aí nós vemos o seguinte aqui. Antes, Deus havia se revelado aos homens. Deus havia se revelado aos homens como o anjo do Senhor. Certo? Esse anjo do Senhor era diferente do encarnado, aquele que se fez carne. João 1,14. Por quê? Porque esse vai trabalhar na antiga aliança, no Antigo Testamento. Esse vai trabalhar no Novo Testamento, que é diferente. Então nós vemos o seguinte aqui, logo de início nós vemos que o anjo do Senhor, que era uma teofania, certo? Que mostrava o nome de Deus nele, o nome do Senhor estava nele. Esse anjo, ele trabalhava ajudando as pessoas, trazendo pão, água. Ele afugentava os seus inimigos. Ele também ajudava as mulheres a não abortarem, certo? Ele aumentava os dias de vidas dos homens. Só tinha um problema: ele não perdoava ninguém. Então esse anjo aqui não perdoava ninguém. Por isso que Moisés disse: não, Senhor, não mande o anjo. Se a tua presença não for conosco, nós não sairemos, nós não subiremos do Egito.
Nós não sairemos daqui do deserto. Então, meus irmãos, esta era a maneira de Deus lidar no Antigo Testamento através do anjo do Senhor. Mas, conforme diz a nossa lição, presta atenção, no versículo 17. Convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, carne e sangue. Olha aí. Por que carne e sangue? Para ser sumo sacerdote, para expiar o pecado. Então era necessário sangue. Por isso que Deus, Ele preparou Jesus antes da fundação do mundo, como cordeiro. Como cordeiro. Por quê? Porque era necessário sangue. Então o sangue seria o poder para vencer. Quem? Vencer a Satanás. Conforme diz a nossa leitura bíblica em classe. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, verso 14 da leitura bíblica, eles participam da mesma coisa, ou seja, carne e sangue, da mesma natureza humana, para que pela morte aniquilasse Satanás. Então o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Por quê? Porque na morte de Jesus verteu sangue. Então o sangue foi o fator preponderante na negociação para o resgate das almas dos homens. E, conforme diz o livro de Apocalipse, que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Veja que maravilha. Então, meus amados irmãos, a diferença desse anjo aqui, que trabalhava no Antigo Testamento para o Novo Testamento, é que esse aqui tem carne e sangue. O Senhor Jesus Cristo, ele tanto é divino como é humano. Então, na parte humana, ele poderia ser sacerdote, porque tinha carne e sangue. Então, poderia se compadecer, conforme diz a nossa leitura bíblica em classe. Versículo de número 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Misericordioso. Por quê? Porque antes não perdoava. Ele atuava sem misericórdia. Por quê? Porque não tinha carne, não tinha sangue, não podia compadecer-se, porque não era homem. Então por isso que o escritor aos Hebreus diz que o sumo sacerdote tinha que ser homem. Então Deus, podemos dizer que era tudo menos sumo sacerdote, porque ele não era sumo sacerdote no sentido para resgate da humanidade. No sentido espiritual não vale, só vale no sentido da carne e do sangue. Então, meus irmãos, veja a necessidade. Por quê? Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, para socorrer aos que são tentados. Então vamos para a revelação. A nossa lição vai tratar que por que nós temos que atentar com diligência para esta salvação? Porque se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, anjos. Então, os anjos de Deus vieram, certo? Os anjos de Deus vieram como? Eles vieram fazendo rodas, trazendo no meio deles as duas tábuas da lei para o monte Sinai. E esse monte Sinai havia 3 divisórias de dias. Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. Então, havia um povo que estava sendo preparado,
certo? O povo preparado para subir até o terceiro dia. E nesse terceiro dia Deus vinha, esperando Deus, os homens subindo até chegar no cume do monte. Então o homem tinha que chegar até Deus, porque Deus, ele ia colocar suas leis no coração dos homens. Esta era a forma de Deus trabalhar na antiga aliança, colocar as leis no coração do homem. Então os homens não subiram. Primeiro, eles tiveram medo de quê? Houve buzinas, chofares, houve trovões, relâmpagos, e os homens tiveram medo de Deus. E eles disseram para Moisés: sobe tu, Moisés, fale com Deus e não nós, para que nós não morremos. Então, irmãos, Moisés foi o único que subiu aqui, o único. Por isso que quando ele sobe, Deus. Então Moisés subiu até a presença de Deus. Então Moisés recebeu Deus. Então Deus, dentro de Moisés, inspirou Moisés. Porque a lei entrou em Moisés, no coração de Moisés. Por isso que Moisés entrava no lugar santíssimo na hora que ele quisesse. Por quê? Porque ele tinha Deus dentro dele. Era isso que Deus queria fazer no Monte Sinai. O quê? Exatamente desposar com Israel. Deus queria exatamente ser o marido de Israel. Certo? Espiritualmente falando. Porque Jesus é exatamente o noivo da igreja. Certo? O Pai, o noivo de Israel. E o Espírito Santo, o noivo das nações. É ele que trabalha convencendo as nações. Ele ama as nações e quer convencer. Com isso nós vemos o seguinte: que o trabalhar de Deus aqui na antiga aliança, Antigo Testamento, era colocar suas leis no coração do povo. Mas o povo não subiu. Com isso, as leis que deveriam estar no coração do povo foram colocadas na arca. Deus não queria fazer isso. Por quê, irmãos? Porque Deus queria o coração humano. Em Jeremias, Deus faz uma nova promessa: farei, depois de muitos dias, uma nova aliança. Deus fará uma nova aliança com o povo de Israel. Por quê? Porque eles rejeitaram essa aliança. Aí o que foi que aconteceu? Jesus veio antes de Deus fazer essa nova aliança com Israel. Aí Jesus coloca o quê? As suas leis na igreja. Por quê? Porque o segredo, conforme diz o autor, convém atentar para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Porque se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para a salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor? Então, irmãos, Jesus deixou bem claro que o segredo da vitória é guardar a palavra no coração. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu cheio do Espírito Santo. Ele era a palavra encarnada. Com isso, nós aprendemos com Jesus a guardar a palavra no coração. Porque Jesus disse: se vós me amardes, guardareis as minhas palavras. Então, as palavras de Deus têm que ser guardadas no coração. Não na estante, não numa caixa,
Por quê? Porque se nós fizermos isto, Deus, ele diz o seguinte: como escaparemos nós? Porque se o coração é de pedra, porque o povo de Israel não recebeu a lei, o coração estava endurecido, por isso que as leis foram escritas em pedra, mostrando verdadeiramente o real sentido do coração de Israel: pedra. Então, meus amados irmãos, veja que a lei que veio por anjos, certo? A lei que veio por anjo, veio para vir para o coração, mas não quiseram. Então o homem, desde o seu nascimento, é inexcusável. Por quê? Por que é inexcusável? Porque ele tem uma lei dentro dele, natural, certo? Lei natural. Deus fala através da lei divina, certo? Então, foi escrita na lei divina, aonde nós conhecemos a lei de Moisés, que foi dada para Israel. Então, a lei de Moisés, que essa lei de Moisés foi dada para Israel, certo? Vemos 10 mandamentos, que esses mandamentos, certo, estão cheios de preceitos, juízos, certo? E ordenanças. Aí nós temos a lei de Cristo. A lei de Cristo. Como escaparemos nós? Os homens são inexcusáveis, porque o coração dele, desde o seu nascimento, ele já aprende, desde o nascimento, desde criança, o que é não matar, não mentir e não transgredir. Olha, meus irmãos, a lei de Moisés, ela trouxe algo diferente. Olho por olho, dente por dente, certo? Então ela não tinha amor. Quando Jesus chega e coloca a sua lei, na lei de Cristo nós temos o amor, que na lei de Moisés não tem. Na lei de Cristo nós temos o Espírito Santo, que na lei de Moisés não tem. Está entendendo aí? E na lei de Cristo nós temos a graça, porque veio por Cristo. E na lei de Moisés não tem. Então na lei de Cristo nós temos vida, nós temos verdade, nós temos obediência. O que é isso? Não matar, não mentir e não transgredir. São as leis do Evangelho. Os homens são inexcusáveis. Mesmo que não escutem o Evangelho de Jesus Cristo, os homens já foram imprimidos com a lei natural. Então, não adianta chegar diante de Deus e dizer: eu não fui salvo porque não ouvi a palavra. Irmãos, Deus vai buscar o coração dele. Então, traga o coração dele. Então, no coração dele, Deus vai julgá-lo com a lei natural. Deus vai julgá-lo com a lei natural. Por quê? Porque ele tem uma consciência, a consciência dele está no mundo espiritual, certo? Porque faz parte do seu espírito humano. Ele tem uma mente. A sua mente faz parte do mundo físico, certo? Mundo físico. Então o que é que acontece? É que a mente e a consciência ficam brigando. Ora a consciência acusa a mente, porque essa mente é mundana, sem Cristo. Ora a consciência dele defende. Quando ele escuta o Evangelho, certo? Quando ele escuta o Evangelho,
essa mente é confrontada pela consciência, que está adulterada, que está corrompida. Essa consciência que está morta. Então Deus vai falar à sua mente, e a mente vai dizer à consciência dele: olha, você está errado. Você se converta, porque a verdade vos libertará. Então, é preciso transformar a vossa mente pelo Evangelho de Cristo. Está entendendo aí? Por quê? Porque chegou a grandiosa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui mostrando essa parte inicial, quando fala sobre Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 4. Nós vamos para a última parte da nossa lição, que é exatamente essa aqui. Que Jesus, pela sua carne e pelo seu sangue, versículo 14, ele aniquilou o império da morte. Aquele que tinha o império da morte, o diabo. Então vamos lá. Ele aniquilou. Então, irmãos, o diabo, antes ele era exatamente o que? Um querubim, certo? Então ele habitava aqui nas regiões celestes, junto, trabalhando para o trono de Deus, certo? Só que ele pecou. Deus poderia destruir Satanás naquele momento? Deus, ele não quis destruir Satanás aqui, porque o acusariam de incompetência. Porque qual a finalidade de Deus criar Satanás e destruir momentaneamente? Satanás se tornou um vaso de ira, irmãos. Lembra dos vasos de ira? Então Deus, ele suportou com paciência os vasos da ira, para depois mostrar o seu poder aqui. Então Satanás, presta atenção aí, foi aniquilado pela carne e o sangue. Louvado seja Deus. O que é isso? Por Jesus. Ele foi aniquilado por Jesus. Então, os anjos de Deus que vivem na esfera espiritual, os anjos de Deus, Miguel e seus anjos, certo? Eles poderiam lutar como vai lutar em Apocalipse. Olha o mistério. Eles vão vencer, mas vão dizer pelo sangue. Olha aí, ó. Só lá em Apocalipse 12, a batalha final aqui, nós vamos ver que Miguel vai vencer Satanás, certo? Através do sangue do Cordeiro. Então era por isso que era necessário a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo, para garantir a vitória real. Certo? Então nós vemos o seguinte: é uma covardia Deus destruir o diabo diretamente. Deus não destrói o diabo com as suas próprias mãos. Deus vai usar sua criação, principalmente aqui na terra, na terra. Por quê? Porque aqui ele poderia usar os anjos de Deus para destruir o diabo aqui, mas Deus não fez isso. O diabo poderia muito bem dizer: da mesma natureza da que eu fui criado. Deus não quis que os anjos de Deus destruíssem o diabo aqui. Então o diabo é lançado depois para a terra, certo? E vai ser destruído pelos homens. Olha aqui a revelação. O que é isso? Ser destruído pelos homens? É que Deus vai humilhar o diabo aqui na terra. Como? Através da morte de Jesus e o seu sangue. Olha aqui como é que diz o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo de 1 ao 18. No versículo 14 diz o seguinte: Jesus participou da carne e do sangue, isso é, da natureza humana. Mas, para que ele participou? Para que ele morresse e pela sua morte aniquilasse Satanás e o império da morte.
Então, através da sua morte. O que é isso, irmãos? É que aqui a terra é o domínio dos homens. Deus disse para Adão: domine sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo, né, da terra, e sobre os peixes do mar. Céus, terra e mar. Então domine. Então o domínio é do homem. O domínio é do homem. O que é isso? É que Deus colocou na terra o homem para domínio. Por isso que Jesus se fez homem, e como homem, após a sua ressurreição, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O que é isso? É que Jesus tem domínio agora, como homem glorificado, sobre a terra. Certo? O domínio espiritual e físico. Presta atenção. A Bíblia diz que Satanás procura quem possa tragar. Então ele trabalha como? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Então, a terra não foi feita para ser governada por anjos. Os anjos não podem governar a terra. Por isso que nós temos um trailer na Bíblia, quando... Vamos apagar essa parte aqui. Ó. Quando... Dá para fazer aqui. Ó. Jacó lutou com o anjo, lá em Peniel. Lembra? Isso dentro da esfera do habitat humano, na terra. Tinha anjos assistindo essa luta travada. Quem venceu a batalha aqui? Quem venceu foi Jacó. A Bíblia diz que Jacó prevaleceu. Então o anjo saiu. Ok? Isto mostra que na terra Deus deu domínio ao homem. Por isso que na terra Jesus disse: eu vos dou poder. Poder sobre Satanás. Por quê? Porque em meu nome expulsarão demônios. Expulsarão Satanás. Então, meus irmãos, esta é a razão de Satanás, o diabo, mentir através das falsas religiões, dizendo que Jesus Cristo não veio em carne. Por quê? Porque se não tiver carne, não tem sangue. Então, se não tiver sangue, não tem redenção. Não tem vitória sobre o diabo. Então, por isso que ele nega que Jesus veio em carne. Por quê? Porque foi ali a sua derrota. Ele não aceita a humilhação de ser derrotado por um homem. Foi isso que Deus fez. Deus manda lá para a terra, e quem derrota a Satanás? Os próprios homens, em nome de Jesus. É aqui na terra que os demônios se sujeitam à criação, ao homem. O domínio foi dado ao homem. É por isso que Deus colocou, pelo nome de Jesus, dentro dos cristãos, um poder extraordinário. Então, o crente é tipo de uma polícia federal divina, que chega diante de Satanás e os demônios, e eles têm que bater em retirada. Então, não são os cristãos que saem, mas sim os demônios que devem sair. Porque o domínio da terra foi dado aos homens. Jacó venceu o anjo. Os anjos viram a vitória de Jacó sobre o anjo. Se Jacó venceu o anjo, e Jesus venceu a Satanás como homem, quanto mais a igreja na terra vencerão ao diabo e seus demônios. Por isso que o texto vai dizer que essa vitória só é possível por causa da carne e do sangue. Jesus participou dessa mesma natureza para que, através da sua morte, aniquilasse a Satanás e o poder da morte. Então, meus irmãos,
Deus não tem inimigo. E o diabo é inimigo de quem? Do Filho. Então Deus não tem inimigo. Seria uma covardia se Deus tivesse inimigo. Por isso que no Salmo 110 diz que farei com que os teus. Por quê? Porque o Filho se tornou homem, carne. E como carne ele tem inimigos. Então os inimigos de Cristo vão ficar debaixo dos vossos pés. Então, o Filho tem inimigo. Então, os inimigos serão derrotados pelo Filho. Entendeu aí? Então, meus irmãos, Deus vai fazer com que o pior pecador da terra, que se converte a Cristo, vença a Satanás pelo sangue de Jesus. Por isso que é extraordinário Apocalipse 12, quando os anjos vão lutar contra o diabo. Por quê? Porque eles vão imitar, os anjos de Deus vão imitar quem? Miguel vai imitar quem? Miguel e seus anjos vão imitar a igreja. Por quê? Porque a igreja vence a Satanás pelo sangue. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos abençoe e nos guarde. Concluímos, pois, a nossa aula mostrando exatamente que por meio da humanização de Jesus, ele se tornou o legítimo sumo sacerdote e representante da humanidade. Os anjos, de fato, são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão, os crentes. Por intermédio de seu sofrimento e morte, ele pode dar vida aos que estão mortos. Então, Deus nos abençoe e nos guarde. Compartilhe o vídeo, coloque aí o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.